Iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV, e mais uma vez, né, queremos desejar aqui boas-vindas a Marlise, que é nossa jornalista, e sempre tem trazido aí alguma coisa interessante. E vamos ver de hoje, né? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, uma amiga comentou essa semana que enquanto acontecia uma confusão, a mãe intertia o filho. Ou seria entretia o filho? Qual que é o correto? Pois é. Realmente nessa situação aí, o que aconteceu aí com a mãe foi trocar o R de lugar. Isso é muito comum. Hoje, né, já há palavras, por exemplo, que os dicionaristas já consideram certas. Por exemplo, no passado era taramela, né, no lugar de tramela, mas o povo falava tramela. E o dicionário registrava no passado só taramela. Veja, aí houve também essa inversão do R de lugar. E nesse caso, né, que a mãe intertia ou entretia o filho, veja só, aí é mesmo o entretia, quer dizer, a mãe entretia, do verbo entreter, e não é do interter, tá? Porque ela usou como se fosse um verbo interter. Mas o correto é a mãe entretia o filho, tá? Então, apesar de ser muito comum isso, mas há casos que os dicionaristas ainda não consideram como certo, como é o caso que eu falei aí da taramela, que já, né, taramela ou tramela, tudo é a mesma coisa, ok? Ah, tá ótimo então. Então a mãe entretia. Me lembrando aqui agora, entretenimento, né, que é a palavra correta, né? E não é entretenimento, né? Entretenimento, né? Entretenimento. Isso aí. Tá ótimo então, professor. Muito obrigada pela explicação. E nós vamos agora à nossa placa. Bom, agradeço aí a você, Marlise, né, pela placa e também pelas palavras. E aqui nós temos, assim, pneus usados. Olha, quero parabenizá-lo, né, porque está muito bonita a sua placa. E também o mais difícil você acertou, que é pneus. Normalmente as pessoas, às vezes escrevem, colocam um I aí, porque a pronúncia é como se realmente tivesse um I, pneus, né? E usados, olha, você escreveu com Z, e usados é escrito com S. Portanto, do verbo usar, que é escrito com S, usados, adjetivo, portanto, com S também. E reformados, né? Certíssimo, sem problema. E aí você colocou um ponto, como se vendesse essas duas coisas, pneus usados e reformados. Mas você tem mais alguma coisa, quer dizer, o pneu exige a câmara de ar. E olha, você só ficou faltando aí o acento circunflexo, esse que dá esse fechamento, né, das palavras. Não é uma palavra aberta, câmara. Então veja, é aquilo que nós chamamos aí na brincadeira com criança, aqui de chapeuzinho. Então, portanto, o acento circunflexo. E câmara de ar. Portanto, aí você colocou como se tivesse terminado, mas você coloca um etc. Poderia te dizer que a palavra etc. ela não comunica muito né, que você tem mais coisas para vender. Você poderia também ter colocado assim, e outros produtos e outras, né? Poderia ser assim. O etc. não quer dizer que esteja errado. Eu queria dizer que numa situação comercial, quer dizer, você, além de vender pneus usados e reformados e câmara de ar, você ainda vende outras coisas, né? E outros objetos, e outros equipamentos, etc. Poderia fazer por isso aí. Mas é só corrigir
e desejamos aí bons negócios para você. Obrigada, professor, pelas explicações. E vou fazer um convite agora para quem está nos assistindo para participar também do programa, enviando alguma palavra, né, professor? Ou então uma placa que você encontrar aí pela rua que traz algum desvio ou te deixa na dúvida. Vai ser um prazer poder responder aqui no programa. Queremos te agradecer aí pela presença, viu? Muito obrigado aí, né, mais uma vez aí com os assuntos interessantes. E a você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, nós teremos o segundo bloco com a professora Cláudia Cardoso aqui dando orientações sobre a língua portuguesa. Iniciando o nosso segundo bloco do programa de língua portuguesa, aqui recebendo a professora Cláudia Cardoso, que é professora de língua portuguesa e coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Professora, hoje nós estávamos assim discutindo um assunto até muito interessante. Veja que está já bem próximo à prova aí do Enem. E que aconselhamento você tem como professora para esses alunos que vão fazer o Enem, com relação à leitura, com relação à escrita, com relação também à organização do tempo, né, deles. O que fazer agora para ser bem sucedido na prova do Enem? Ok, nesse pouco tempo que ainda, né, eles têm para se prepararem, né? Bom, professor, eu diria que neste momento, estamos aí há 2 meses, né, um pouco mais da prova do Enem, mas é um tempo que o aluno ainda pode aproveitar, né, com inteligência, com organização, para fazer uma boa prova. Primeiro, acredito que a organização, organizar o tempo, né? Como? Fazendo um cronograma de estudos, colocando nesse cronograma aquelas disciplinas, aqueles conteúdos que eles ainda precisam dar um pouco mais de atenção. Uhum. Organizar esse cronograma vai exigir também organizar, né, um tempo para cada conteúdo, bem como organizar um espaço para ele estudar todos os dias. Então, é muito importante, por mais simples que seja esse cantinho, é importante que ele tenha tudo em mãos, né, todo o material, que ele se organize, que seja um lugar arejado, claro, tranquilo, para ele estudar e não perder tempo com alguma coisa, né, que o distraia. É importante também prestar bastante atenção em relação a esse cronograma. O que estudar, né? É essencial estudar redação, né? É essencial que ele trabalhe um cronograma, um tempo maior em relação à redação. É muito importante também dar uma atenção especial aí aos conhecimentos gerais. Não que ele tenha que ficar vendo todos os telejornais, as notícias, ficar na internet se atualizando o tempo todo. Mas está atualizado, né, com aquelas notícias mais relevantes e não se preocupar em querer saber tudo, né? Não deixar de ver, de estar atualizado. E importante também incluir nesse cronograma de estudos, professor, a redação, uma atenção especial aí à redação. Nós vamos falar, né, nos próximos programas, como nós já havíamos conversado, sobre a importância da redação aí para a prova do Enem. E também nesse cronograma, né, colocar aí um tempinho, dedicar um tempinho aí para os conhecimentos gerais, para se atualizar. E o mais importante, também muito importante, eu considero resolver provas anteriores.
principalmente dos 3 últimos anos. Isso vai dar ao candidato uma segurança para aqueles tópicos, para aqueles conteúdos que mais caíram na prova do Enem. E para finalizar, acredito que seja muito importante ele buscar o equilíbrio entre os estudos e os outros elementos da sua vida, né? Então, é preciso, sim, encontrar um momento para relaxar, para ter um hobby, para fazer uma atividade física, se alimentar bem, porque essa prova é uma maratona, é uma prova que exige muito. Então, estar equilibrado, né, uma alimentação saudável, fazer uma atividade física vai contribuir para que ele realmente faça uma prova com mais tranquilidade e segurança. Achei muito interessante aí, professor, quando você fala desses, quer dizer, está sempre lendo, né? Sim. Lendo, porque lendo de verdade, principalmente os assuntos da atualidade. Sim. Porque normalmente as redações têm títulos que são muito voltados para a situação do momento. Né? Geralmente elas se relacionam aí com, né, questões sociais. Então, as atualidades também estão relacionadas com essas questões sociais. É muito importante ele estudar, ele fazer esse cronograma, se organizar e não ficar muito preocupado, muito aflito com o que será a redação, o que pode cair. Né? Na medida que ele se prepara, ele adquire segurança. Eu acredito que isso é o mais importante. É aproveitar bem esse tempo que ele ainda tem para fazer essa prova. Uma vez eu estava lendo também algo sobre redação, esse planejamento da redação. Às vezes é interessante a pessoa, se tem aí uma folha de rascunho, e pensando assim, vou falar sobre isso, né? E depois ele coloca aquilo em ordem. Sim, né? Sim. Porque é para não esquecer algum detalhe. O planejamento aí dos estudos, né? Esse planejamento maior, geral. Agora, é preciso, não é perder tempo, mas é preciso gastar um tempo planejando cada uma dessas etapas aí, que ele ganha tempo. Então, na medida que ele planeja, organiza o cantinho de estudo, ele vai gastar um tempo para organizar, para colocar todo o material à mão, os livros, mas ele vai ganhar tempo em se concentrar e não precisar de sair para pegar outro material. Da mesma forma na redação, ela também exige planejamento. E é um assunto interessante que a gente pode dar uma atenção especial aí em um próximo programa. Pessoal, queremos agradecer, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu que agradeço. E as orientações, né, foram muito práticas. Nós queremos o sucesso, né, desses alunos que vão aí fazer. A gente sabe que é uma prova muito exigente, né? Sim. Com muitos textos, né? As leituras. Desgasta, né? Acaba cansando um pouco as pessoas. Por isso tem que estar preparado. Preparado, estudar mesmo e se organizar e organizar o tempo, né? Sim. Muito obrigado aí pela presença, né? E a você que tem nos assistido. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.